professores e estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu sou a professora Daniele e novamente vamos para mais uma aula de História. Hoje o nosso tema da aula será a cidade, seus espaços públicos e privados e suas áreas de conservação ambiental. Então, pensando em cidade e espaços, trouxe para vocês também um pensamento do Albert Einstein. O que há de melhor no homem somente desabrocha quando se envolve em uma comunidade. Interessante esse pensamento, né? A gente pode refletir aí sobre quanto conhecimento, quanta habilidade que as pessoas têm e às vezes não conseguem utilizá-la de forma a contemplar a sociedade, a construir coisas boas para a sociedade. Então é sempre importante estar envolvido, vivendo em comunidade. Nós somos seres de interação, seres sociais. Então, voltando para o nosso tema, falando das cidades. Sabemos que as cidades são compostas por ruas, bairros, casas, prédios, comércios, indústrias e pessoas. A população de uma cidade pouco se pergunta ou quase nunca se pergunta sobre os espaços que formam a cidade, os espaços públicos e privados. Então, quando a gente fala em cidade, a gente pode olhar por vários aspectos. Podemos falar do seu tamanho, dos seus bairros, da sua estrutura, bem como dos seus costumes, dos seus patrimônios, da sua população. E você? Já parou para pensar sobre os espaços da sua cidade? Então, todas as cidades são compostas por espaços públicos e privados. E o mais importante é saber que nós, pessoas, cidadãos dessas cidades, usufruímos de ambos os espaços públicos e privados. Porém, há diferenças entre eles. E é isso que nós vamos ver agora. Para começar, eu trouxe para vocês a imagem de uma cidade, um símbolo de uma cidade do nosso estado. A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, que fica lá em Maringá. Olha que interessante, que símbolo bonito, que paisagem bonita. O que diz essa paisagem sobre essa cidade? Essa catedral, ela foi construída na década de 50, então dizem que ela foi aí pensada no tempo dos Sputniks. Sputniks quer dizer afastado do que é do mundo e mais próximo do que é de Deus. Então, cabe bem a esse monumento que é bem alto, é uma das mais altas. É a catedral mais alta da América Latina e está lá nessa cidade de Maringá. Então, a sua forma cônica montou ali do lado uma praça, o ambiente onde as pessoas podem usufruir da natureza, usufruir da estrutura e conviver, né? Interagir na sua cidade. Então, é um espaço público que é de manutenção e conservação do poder público. Porém, as pessoas que vivem nesse local também têm obrigação com relação a essa conservação. Então, um espaço conservado, um espaço limpo, diz muito sobre a população que vive naquele local. Então, vamos pensar um pouquinho também sobre espaços de viver e espaços de conviver. São palavras bem parecidas, porém elas têm significados diferentes. Espaço de viver. Quando eu falo viver, eu estou me referindo ao local. Então, eu posso dizer numa escala maior no país que eu vivo e diminuindo. Moro no Brasil, no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, na rua tal, no bairro e em uma casa. Então, eu estou dizendo onde eu vivo. E quando eu falo conviver, eu já estou me referindo às pessoas com quem eu mantenho interação. Então, conviver é com as pessoas do seu convívio domiciliar, que moram na mesma residência. Então, são as pessoas com quem você interage. Nós temos o convívio em casa, o convívio profissional, o convívio de amizade, o convívio escolar. Na escola, nós temos as pessoas, os colegas com quem nós interagimos. Apesar de agora estarmos privados desse convívio. Estamos num momento em que a maioria está trabalhando, quando possível, no trabalho remoto.
não está mais interagindo, tendo contato com seus colegas de trabalho, as escolas estão com as aulas presenciais interrompidas ou em modelos que parte presencial e parte à distância. Então isso tudo já mudou a nossa forma de conviver com as pessoas. E claro, para a nossa segurança, para a nossa saúde, para evitar a maior disseminação do Covid-19, esse vírus que está por aí e acontecendo essa pandemia. Então, só para a gente fazer um gancho com essa atualidade que a gente está vivendo agora, eu vou pedir para vocês um exercício de fazer uma lista de quais são as pessoas que convivem com você em sua residência. Por quê? Porque essa é a recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, com quem você deva manter contato. E mesmo assim, com muito cuidado. Nós sabemos que muitas pessoas precisam sair todos os dias para trabalhar, tomando os cuidados, com máscara, evitando aglomeração, mas ainda existe esse movimento. Então, isso também pode acontecer, mesmo mantendo isolamento ali naquela família, de uma pessoa pegar o vírus. E aí, como agir? Como que a gente deve agir quando há um contaminado dentro de casa? Já vamos ver. Então, primeiro façam essa lista para que vocês tenham bem consciência de quem deve manter contato e com quem deve restringir ali até nossas comemorações, né? Os aniversários já não são mais os mesmos. A gente tem que estar ali numa comemoração bem restrita, preferencialmente só com essas pessoas com quem você convive todos os dias. Certo? Vou deixar um tempo para vocês copiarem a tarefa. Então, pensaram bem? Eu vou deixar então para vocês agora um vídeo que vai explicar bem certinho como esse cuidado deve ser feito com a pessoa contaminada dentro de casa. Nós sabemos que há famílias grandes, que há muitas pessoas convivendo, mas em caso de contaminação, para evitar que o resto da família também se contamine, tem que ser tomado alguns cuidados. Alguns cuidados bem importantes que às vezes a gente não se lembra, como separar os objetos pessoais, pratos, talheres, manter a pessoa em um cômodo, se possível, fechado, claro, com a porta fechada, mas com as janelas abertas para ventilar bem. As refeições dessa pessoa têm que ser separadas. Então observem bem para a gente tentar controlar o máximo possível dessa pandemia, né? Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus,
Todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Então, viram que delicado e importante a gente saber desses cuidados. Então, dando continuidade à nossa aula, ao nosso tema principal. O espaço público. O espaço público é aquele de uso comum e posse de todos. Então, todos nós somos donos daquele local. Nesses locais, desenvolvemos atividades coletivas como o convívio de diversos grupos que chamamos de sociedade urbana. Então, como a gente já havia falado, o poder público tem a responsabilidade de manter a conservação, de dar a manutenção, mas a população também tem a sua responsabilidade em não deteriorar aquele local, ter cuidado, e há muitos locais em que a própria comunidade se une para melhorar, fazer melhorias nos seus espaços públicos, e isso é muito bacana. Dentro dos espaços públicos também há diferenças. Há espaço público livres e há espaço público restrito. Os espaços públicos livres é aquele de pleno direito de ir e vir. São definidos de circulação, que são as ruas e avenidas, espaços de lazer, e conservação, que são as praias, as praças e os parques. Vamos lá então ver um pouquinho desse espaço. As praças. As praças são públicas e em determinadas localidades são pontos de encontro para diversos grupos sociais. Grupos como crianças e pais que vão até aquela praça para brincar, idosos e aposentados que vão para jogar, às vezes, jogos de tabuleiro, jogos de carta. Então, acaba sendo um ponto de encontro, mas ela também é parte da história daquela cidade. Essa praça, por exemplo, é a Praça Getúlio Vargas, em Cascavel. Ela tem o obelisco, que é aquele monumento alto ali, que marca o marco zero da cidade, onde a cidade começou. E há uma outra curiosidade sobre essa praça bem interessante. Ela foi implementada, ela foi construída em 1996 e eles criaram uma caixa, que é a cápsula do tempo. Lá eles colocaram objetos, cartas, diários, olha os objetos que contam história, moeda da época e enterrou. Essa cápsula do tempo vai ficar lá para ser aberta num futuro bem distante. Então, imaginem, agora já fazem 25 anos que ela está lá. O que será que há de diferente? Eu tenho certeza que já tem muita coisa que mudou. Imagine no futuro. Então, bem legal isso. Então, os nossos espaços, os nossos locais de convivência que contam a nossa história. Aqui agora, nós temos a imagem do Portal Alemão na Praça da Cultura Germânica, em Curitiba. Então, aqui também, um local de convivência, de lazer, de contemplação da natureza, de recreação, de diversão. Lá também nós temos um mirante que dá para avistar na Serra do Mar, nós temos a Casa da Bruxa, uma biblioteca, um lugar que promove o bem-estar, a cultura e a preservação da cidade. Então esses locais, além de ser de responsabilidade de todos nós, eles mantêm o equilíbrio da cidade. Então, o equilíbrio ecológico e o equilíbrio emocional. Já pensou se a cidade fosse toda de prédios e construções? E a gente ia sentir alguma coisa estranha, né? E aqui, uma praia do nosso litoral, a Praia do Morro do Cristo, lá em Guaratuba. Então, a praia também é um local de acesso livre, as pessoas podem ir no horário que preferir, ir embora também no horário que quiser, mas também tem uma grande responsabilidade na conservação, na preservação.
É muito triste, muito ruim quando a gente chega à praia querendo tomar aquele banho de mar, respirar o ar puro e se depara com locais de lixo e objetos que as pessoas deixaram na areia. Então isso vai muito da conscientização da população, tá? Então a praia aí é a do Morro do Cristo. Quem não conhece, fica aí a dica para conhecer no pós-pandemia. Hoje estamos restritos até para ir nesses locais, porque infelizmente gera uma aglomeração, né? As pessoas começam a ficar ali e vai chegando, os guarda-sóis se aproximando e infelizmente nesse momento não estamos podendo, mas assim que possível, vamos lá. E os espaços públicos com restrição, tá? Então, nesses espaços, a presença é controlada e restrita a determinadas pessoas, como os edifícios públicos, prefeituras, fóruns, residências oficiais de governantes, instituições de ensino, hospitais, entre outros. Então, há o espaço livre, em que você pode circular a qualquer momento, e há os espaços que têm essas restrições. Por que temos essas restrições se esse espaço é nosso também? Nós, com os nossos impostos, mantemos a conservação desses espaços. Porque precisa de uma organização, precisa de um controle, algumas câmeras, alguns fóruns estão em espaços, em construções antigas que fazem parte do patrimônio. Então há todo um cuidado com a quantidade de pessoas que entram, com a atividade que é exercida lá dentro. Então tudo isso faz parte do espaço com circulação restrita. Eu vou mostrar para vocês agora que mesmo no espaço de área livre, de circulação livre, nós temos regras de convivência. Então, nas áreas de restrição, de circulação restrita, também temos estas regras. Olha só, essa é uma imagem de uma rua. Então, seria, primeiro, um espaço de circulação livre. Sim, é um espaço de circulação livre. Porém, há as regras. Então, nós vemos ali uma ciclovia, os ciclistas andando corretamente sobre a ciclovia, os carros respeitando. Então, o veículo maior tem que ter sempre o cuidado sobre o veículo menor, obviamente, por questões de segurança. Aqui, nós temos a imagem da Prefeitura de Colombo, então já um prédio de administração, acontecem lá dentro muitas organizações, muitas reuniões, então também precisa ter um controle das pessoas que entram lá e suas atividades, o que será feito, tudo para manter a segurança e o bom funcionamento do local. Assim como as escolas públicas. Então a escola é pública, é aberta a todas, sim, muitas inclusive antes da pandemia tinham os programas que abrem a comunidade no fim de semana para que todos interajam, pais, alunos, pessoas já fora do tempo escolar. Então para todo mundo ela é aberta, porém no seu horário de funcionamento, no horário de aula, por respeito às pessoas que estão lá estudando, aos profissionais que estão trabalhando, precisa de uma organização. Ninguém pode entrar e sair a qualquer momento. Então essa é uma escola aqui de Curitiba, a Escola Municipal Irati. E um outro espaço público que tem a circulação restrita são os hospitais. Bom, acho que isso, bem agora, nesse momento que estamos vivendo, fica evidente que é pela nossa própria segurança e pela nossa própria saúde. Esse hospital é o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Fica aqui em Curitiba, é um hospital imenso, referência de muito estudo, como diz ali, ele é vinculado à Universidade Federal do Paraná. Então há uma circulação grande de pessoas, então pela própria segurança da saúde é restrita essa circulação. Mesmo que sendo grande, as pessoas que vão entrar lá só os médicos, os profissionais e os doentes que estão sendo atendidos. Então, são locais de muito respeito, a gente precisa ter essa consciência de que é nosso, é público, nós vamos até lá quando precisamos de um atendimento, mas também temos que saber preservar e respeitar quando não é possível entrar assim, ou ter acesso à hora que
a gente quer, né? E os locais acessíveis ao público. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho dos locais privados, mas que têm o acesso do público. Ou seja, em que é facultado às pessoas o acesso mediante o preenchimento de certas condições, tais como pagamento de ingresso ou despesas pela utilização do local e serviços. Então, quais são esses locais privados? Nós temos aqui a imagem de uma casa. Sim, a sua casa, o seu espaço doméstico é privado, pertence a você, é sua propriedade. Você vai permitir que as pessoas entrem ou não. Essa casa é a casa do Papai Noel, lá em Londrina. Então, ali ela tá fora da época do Natal, mas o Natal é toda enfeitada e é cobrado para que as pessoas visitem. Então, é uma área privada, o dono preparou essa estrutura para o Natal e ele permite as pessoas para conhecer, usufruir ali do momento natalino. Outro espaço privado é o consultório médico. Então, existem o consultório médico dentro do hospital e existem os consultórios médicos particulares. Aqui também. Você só é permitido entrar, usufruir com o consentimento do proprietário, muitas vezes o próprio médico. Então, você está indo lá realizar um serviço que você vai pagar ou o seu plano vai cobrir e, por isso, é um local privado. Outro local que a gente precisa de ingresso, a gente precisa pagar para usufruir, é o cinema. Então, há quanto tempo que a gente não pode ir no cinema, né? Acaba sendo um local fechado e não indicado para esse período de pandemia. Mas é muito bom curtir um cinema de vez em quando. Então, os espaços privados são espaços de propriedade de pessoas, de empresa, ou seja, casas, lojas comerciais, shoppings. Os responsáveis pela sua manutenção e preservação desse local são os proprietários. Então, agora sai o poder público. Não vai ser mais o poder público que vai manter aquele lugar conservado, que vai fazer a manutenção, e sim o próprio dono. Então, isso a gente pode ver nas lojas comerciais. Aqui é um centro comercial, a Rua 15 de Novembro, de Curitiba, com várias lojas, mas cada loja tem o seu responsável, o dono que mantém a sua preservação. E, lógico, eles permitem a circulação de pessoas porque estão ali vendendo o seu produto. E o supermercado, que também é um local privado, mas de circulação das pessoas. Agora está bem restrito, sempre pedindo que vá uma pessoa só fazer as compras e seja o mais rápido possível. Então, supermercado também é um local privado, pertence geralmente a uma empresa, a um proprietário, de responsabilidade dessas pessoas. E os shoppings? Então, como nas lojas comerciais de rua, nas áreas de lojas comerciais, nos shoppings há também empresas ou donos proprietários que permitem a circulação das pessoas, lógico, visando as suas vendas, a comercialização de seus produtos. Certo? Então agora vamos exercitar um pouquinho do que falamos até o momento. Exercitar a aprendizagem. Então vamos para o segundo exercício. Vocês vão pensar agora nos espaços privados e os espaços públicos da cidade. E vamos diferenciar. Às vezes dá uma confusão, né? Espaço privado que pode circular muitas pessoas. Espaço público que é restrito. Mas é importante que a gente tenha em mente sempre a responsabilidade de cuidado deste local e a nossa responsabilidade como cidadãos. Então, na tabela nós vamos ver lá: parques, dentista, biblioteca municipal, mercado, condomínio e posto de saúde. Vocês vão pintar de azul os espaços privados e de verde os espaços públicos. Deixar um tempo para vocês copiarem.
Então vamos lá fazer a correção? Então vejam lá, parques, locais públicos de livre acesso, a gente pinta de verde, espaços públicos. Dentista, espaços privados. Biblioteca municipal. Então olha só, pode ter biblioteca particular, privada, mas as municipais são públicas. Municipais, estaduais, bibliotecas federais são públicas. Mercado. Então geralmente mercados são privados. Condomínio, então uma área de residência de algumas pessoas, é privado aquelas pessoas que moram lá. E o posto de saúde é um espaço público, certo? Conferiram? Espero que sim, tenham acertado e vamos continuar. Agora vamos pensar sobre os espaços públicos da sua cidade. Você conhece esses espaços públicos? Então são bem importantes para que a gente utilize os serviços da cidade, a gente saber quais são esses espaços. Então vamos pensar, qual é um espaço em que você pode usufruir do serviço público? Depois da educação, do lazer e da cultura. Mais um tempo para vocês pensarem e a gente já volta para a correção. Certo? Então vamos lá para a correção? Então vamos pensar, o serviço público que você precisa utilizar, que você saiba que há próximo da sua casa, uma unidade de saúde, muito importante. Um serviço público, um espaço público na educação, as escolas municipais. Um espaço público de lazer. Aqui eu coloquei como exemplo o Parque São Lourenço, mas você pode pôr um parque, uma praça, um local de lazer da sua cidade. Um espaço público de cultura. Então eu coloquei o Memorial de Curitiba, que fica ali no Largo da Ordem. Há sempre eventos, exposições culturais e é aberta ao público. Certo? Conferiram lá? Ok, então vamos adiante. Mais um exercício. Agora nós vamos pensar sobre os serviços e os espaços públicos que há perto de onde você mora. Há algum serviço ou comércio que não existe no lugar onde você mora, mas que você e seus familiares gostariam que existisse. Quais? Que lugares seriam esses? Então, vou deixar vocês pensarem. Esta é uma resposta pessoal, mas eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Muito bem? Então eu coloquei para vocês uma sugestão. Eu gostaria que existisse um centro de esportes mais próximo à minha casa. Essa é uma situação que eu pensei, mas a de você é sua, particular. Responda e depois envie para sua professora. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da Cidade Educadora, da Associação Internacional das Cidades Educadoras. Uma associação que engloba várias cidades no planeta, no mundo, várias cidades de diversos continentes, com metas focadas na educação, na cidade que oferta espaço educativo. Então assistam lá e a gente já volta.
¿Cómo puedo ayudarle? Buenos días. ¿Qué ciudad, por favor? Извините, пожалуйста, линия не отвечаешь. Viram que interessante? Então, é uma associação que começou lá na Argentina e está se espalhando pelo mundo com objetivos que pretende levar a qualidade de vida, chegar perto dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, levando educação para todos. Como vocês viram no vídeo, tudo melhora com educação. Então agora chegou na parte que nós vamos ampliar os conhecimentos. Lembram que lá no começo da aula nós falamos sobre os espaços públicos, privados e os locais de preservação ambiental. Então vamos ver o que é isso. Você lembra o que é uma unidade de conservação ambiental? Nós já falamos sobre isso em outras aulas. São parques, reservas, áreas ecológicas protegidas que atuam na preservação da fauna e da flora e que trazem bem-estar para as pessoas das cidades. O Paraná é o estado que tem mais de 70 unidades de conservação. Áreas ecológicas, parques, comunidades indígenas, todas essas áreas entram no hall de unidade de conservação. E isso traz muito benefício para as pessoas, para a humanidade. Então vamos relembrar o que seriam esses lugares. Vejam se vocês já conhecem. Essa imagem bonita aí é do Cânion de Guaratelá. Então ele fica próximo à cidade de Tibagi e à cidade de Castro.
e é uma unidade de conservação ambiental. Então pensem ali na diversidade de fauna, de flora e no bem-estar que ele promove para as pessoas. E mantém, gente, não só o bem-estar pessoal, emocional, mantém o equilíbrio da nossa vida no planeta. Então, quanto mais unidades de conservação nós tivermos, menos impactos ambientais nós teremos, porque as mudanças climáticas estão aí. Então, essas unidades ajudam a manter a temperatura do planeta, ajudam a preservar nossas áreas de mananciais de água, então para não faltar água. Então é fundamental ter a preservação desses locais. Esse outro, olha que bonito, uma cascata, uma cachoeira, é o Parque Estadual do Pau Oco. Fica lá em Morretes, então bem próximo aqui à cidade de Curitiba. E tem toda uma área de preservação, ali também há o Parque do Palmito, que é uma área que tinha um grande extrativismo e, em conjunto com a comunidade, foi reformulada com uma parte de preservação e uma parte controlada do extrativismo do palmito. Então, tudo isso mantém o equilíbrio dos nossos espaços. E esse último aqui é o Parque Estadual do Monge, fica na cidade de Lapa, também aqui no Paraná. É muito interessante esse parque, tem formações rochosas, tem gruta, e a cidade toda, a cidade da Lapa, é uma cidade histórica, né? Conta uma passagem histórica aí do Cerco da Lapa, do conflito entre os maragatos e os federalistas, contam o que formou aí o nosso estado, a nossa história como cidadãos. E agora, então, para finalizar, vou deixar para vocês um vídeo que mostra tudo isso que a gente conversou até agora, o valor das unidades de conservação, como um bem terapêutico, como um bem emocional e um bem para a humanidade. Assistam lá. O sentimento invade o corpo aos poucos. No celular, na televisão ou ao vivo, contemplar a natureza é uma experiência marcante. Caminhar por trilhas e respirar fundo em um lugar encantador se torna quase uma terapia. Um banho de floresta pode melhorar o humor, controlar a pressão e diminuir o estresse. Não é à toa que isso acontece. Afinal, nós também somos natureza. Pulsamos juntos, plantas, minerais, animais e os seres humanos. É um caldeirão de vida, no qual somos apenas um dos muitos temperos. A riqueza dessas vidas está bem pertinho de você. No frasco de remédio, na brisa que entra pela janela, na água que sai da torneira e até na energia que acende a lâmpada da sala. Esses são alguns dos benefícios das unidades de conservação da natureza. Em toda a Terra, as áreas protegidas fornecem meios de vida para mais de 1 bilhão de pessoas. É um equilíbrio delicado. Para conservar o meio ambiente, devemos reconhecer o papel dos diferentes povos e comunidades tradicionais da floresta e entender que isso tem relação direta com a vida nos grandes centros urbanos. É saber que os rituais, as festas e os conhecimentos populares têm espaço no presente e no futuro, ajudando a enfrentar os desafios da atualidade. É garantir que as receitas de pratos e doces típicos serão passadas de geração para geração. Isso daí já veio dos nossos antepassados, né? Dos nossos avós, minha mãe aprendeu, eu já aprendi com a minha mãe. O nosso artesanato, ele representa a floresta. Usufruímos de vários benefícios gerados pela natureza. São os chamados serviços ecossistêmicos. A inspiração no contato com a beleza cênica de cachoeiras, a água, a madeira, o ar puro e o lazer ao fazer uma trilha são alguns desses benefícios. Também ganhamos com a regulação do clima nas cidades, os solos férteis e os insetos que polinizam as plantas dos cultivos e contribuem na produção de alimentos. Assim, as unidades de conservação significam sobrevivência também para os centros urbanos. As áreas protegidas nos diferentes países oferecem água para metade das 100 maiores cidades do planeta. No Brasil, 80% da energia produzida por hidrelétricas contam de alguma forma com a água preservada pelas unidades de conservação. Você pode até estar comendo, vestindo e vivendo da natureza e nem percebeu. São corantes, fibras, sementes, óleos vegetais, essências e a própria madeira. As áreas protegidas na Amazônia, por exemplo,
tem o potencial de produzir anualmente de 1 a 2 bilhões de reais pelo manejo florestal da madeira, uma forma sustentável de explorar os bens das unidades de conservação. Toda essa riqueza biológica, cultural e social é estratégica para o Brasil. O impacto do turismo nas unidades de conservação é de mais de 4 bilhões de reais na economia brasileira, apenas em um ano. É um ótimo negócio para todos. A cada real que o governo investe nas unidades de conservação, são produzidos R$ 7 de benefícios econômicos para a região. O resultado é a geração de renda e de empregos dentro e fora das áreas protegidas. Então as pessoas vêm visitar o parque, naturalmente vêm procurar o queijo também. E isso move uma cadeia econômica, né? Existem diferentes tipos de unidades de conservação no Brasil. Elas podem ser divididas em 2 grandes grupos. De um lado estão as de uso sustentável e de outro as de proteção integral. Enquanto as de uso sustentável buscam a harmonia entre a conservação e o uso da natureza, as de proteção integral procuram diminuir a interferência humana. As reservas extrativistas são um exemplo de unidades de uso sustentável. Só em âmbito federal, mais de 52 mil famílias cadastradas retiram o seu sustento dessas reservas sem impactar o ambiente e contribuem para a economia local coletando frutas, óleos e peixes. Já as unidades de proteção integral, como os parques nacionais e as estações ecológicas, se tornam santuários da biodiversidade, espaços para a manutenção dos ecossistemas naturais e locais de exploração científica. Mais de 11 mil pesquisas e aproximadamente 50 mil pesquisadores atuam nas unidades de conservação federais. Desde 2007, o ICMBio gerencia as unidades de conservação federais brasileiras. De norte a sul, da Amazônia aos Pampas, são mais de 168 milhões de hectares só de unidades federais, além das áreas estaduais e municipais. Todas reunidas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Ao total, mais de 2.000 unidades protegem 18% do território continental e 26% do território marinho brasileiro. Pesquisadores, voluntários, educadores ambientais e até alguns donos de terras que, de forma voluntária, criam reservas particulares do patrimônio natural. Tem muita gente trabalhando para manter esses espaços de conservação. A gestão participativa é a melhor forma de garantir o uso público e a transparência das áreas protegidas. Ao total, são mais de 280 conselhos, reunindo em torno de 8.000 conselheiros em unidades de conservação federais. Proteger grandes áreas naturais é uma vocação para um país com tamanha biodiversidade e potencial de desenvolvimento. Por isso, da próxima vez que você se deparar com uma bela imagem da vida selvagem, saiba que essa sensação de paz tem muito a ver com o seu lugar no planeta. O esforço é grande para manter as áreas protegidas funcionando. Quando você tiver um tempinho, que tal conhecer uma das unidades de conservação espalhadas pelo Brasil e se conectar com a vida? Unidades de conservação, onde a nossa vida pulsa. Então, gostaram do vídeo? Apreciaram? Olha que interessante, como eu falei para vocês, para mantermos a natureza, a nossa água, são fundamentais esses espaços de preservação. E por hoje nossa aula fica aqui. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau!